Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre um tema recente que a gente tem ouvido na mídia, que é da suspensão de um medicamento para pressão arterial devido à presença de substâncias potencialmente cancerígenas. E são medicamentos muito utilizados, além de serem medicamentos que devem ser utilizados normalmente pelas pessoas que têm pressão alta, todos os dias durante muitos anos da sua vida. E os medicamentos foram retirados do mercado em última instância, porque tinham uma concentração com níveis acima do normal de uma substância chamada nitrosamina. E o que são as nitrosaminas? Bem, do ponto de vista químico, é a reação, a composição de um componente de nitrogênio, são os nitratos, com uma amina, que leva à produção dessa substância nitrosamina, que tem um potencial de mutação, um potencial mutagênico. O que é isso? É o potencial de transformar uma sequência do DNA, dos aminoácidos do DNA, né? Ou seja, podendo transformar os genes e suas funções, levando ao perigo de transformar genes que estão funcionando de forma adequada em genes que podem levar a uma informação, por exemplo, de aumento de proliferação celular, levando a um risco exagerado de câncer. E essas substâncias, as nitrosaminas, estão presentes em muitos alimentos, como por exemplo, carnes e queijos processados, vegetais, muitos alimentos que se transformam também em nitrosaminas dentro do nosso organismo, mas com uma quantidade e uma porcentagem segura dentro do nosso corpo. No entanto, os alimentos que produzem maior quantidade de nitrosamina, como por exemplo as carnes processadas, como eu já falei, as salsichas, os embutidos, principalmente aqueles alimentos que têm como conservante os nitritos, tem um risco maior da produção de nitrosamina no nosso corpo e, obviamente, causados pela ingestão em níveis elevados em alimentos, em cervejas ou, ocasionalmente, em medicamentos, como vimos agora. Os alimentos, então, que têm maior quantidade dessa substância são as carnes processadas, os queijos processados, os alimentos conservados em sal, as salsichas, os embutidos, porque tem uma grande quantidade de conservantes. Então, essas substâncias devem ser evitadas em excesso. Não tem níveis seguros para um consumo frequente desses alimentos. Um outro local que muitas pessoas não imaginam que tem uma quantidade exagerada de nitrosaminas são o cigarro, né? O fumo também tem uma quantidade exagerada de nitrosaminas, podendo aumentar o risco de tumores no nosso corpo. Por isso, a gente tem que ter bastante cuidado, olhar os rótulos, e entender onde estão os nitritos principalmente, e evitar o consumo exagerado de alimentos como os citados anteriormente. Os tumores que estão mais relacionados com o consumo exagerado de nitrosaminas são o pulmão. Lembrem que a nitrosamina está no cigarro também. O fígado, porque essas substâncias são muitas vezes metabolizadas no fígado. O esôfago, o estômago e o intestino são os órgãos mais afetados pelo aumento de risco do consumo de nitrosaminas.